Olá, alunos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos todos vocês do Aula em Casa que estão nos assistindo aí pelo aplicativo, pela TV ou pelo YouTube. Eu sou o professor Kim Raoni, de Educação Física, e vamos ver qual é o tema da nossa aula de hoje. Na aula 85, nós falaremos hoje sobre o judô. Então, o que é o judô? Essa arte marcial tão popularmente conhecida, difundida no mundo inteiro e que inclusive faz parte das Olimpíadas. Acompanhe junto comigo aí sobre essas características e os fundamentos desse esporte de luta, tá bom? Então, antes de mais nada, observem aqui o lugar onde eu estou. Esse ambiente é conhecido como dojo. Então, dojo é um lugar, esse nome é um nome japonês, é um lugar de treino, é um lugar de aprendizagem, onde é ensinadas as artes marciais. Então, geralmente, um dojo contém um tatame, que é esses blocos aqui, às vezes, feito de tecido, pó de serragem, pó de borracha, ou então de EVA. Então, é um tecido, uma placa que fica no chão, que é feita para amortecer as quedas dos praticantes. E o judô contém muito disso, contém muita projeção, contém muitas quedas, vai muito para o chão. Então acompanhe junto comigo sobre essas características. Começando sobre o significado da palavra judô. Vocês sabem qual é? Então olha lá, o judô é uma palavra japonesa que significa caminho suave ou caminho da suavidade. Então é um esporte de combate praticado como arte marcial desde 1882, tá bom? Então essa arte marcial, ela veio originada do jiu-jitsu, que era uma arte marcial muito antiga no Japão, criada pelos samurais para se defender corporalmente, no momento em que não estão munidos de armas, espada, faca, nem nada, então vai para o combate corporal e aí se utiliza-se as técnicas corporais para poder submeter o inimigo. Então, o Jigoro Kano, que foi um professor de educação física lá daquela época, do século XIX, ele foi um grande praticante do jiu-jitsu, mas ele teve uma grande sacada, digamos assim. Ele pensou, como é que eu posso pegar essa arte marcial tão rica e transformá-la num caminho para o bem, num caminho para ajudar as pessoas a se tornarem melhores, e não somente para combater, para machucar ou matar o outro, porque o mundo já estava se modificando cada vez mais, então as autoridades já começavam a proibir o uso de armas, de espadas em público, já começava a restringir mais os combates corporais que haviam, havia naquela época muitos combates corporais, começou a criminalizar isso, então já era uma mudança muito grande. E aí a sociedade japonesa naquela época começou a sentir a necessidade de preservar a memória do tradicional, das lutas, das artes marciais, para então poder trazer isso para o lado educacional, para o lado da sociedade, que possa ser útil para a sociedade. Então o Jigoro Kano teve essa grande ideia, de como que eu posso fazer o jiu-jitsu se transformar numa arte marcial que as crianças possam aprender, os jovens, os idosos, os homens e mulheres. Como é que eu posso fazer isso? E aí ele começou então a compilar várias técnicas do jiu-jitsu, transformando ela para uma forma em que as pessoas pudessem praticar de uma forma geral, de uma forma saudável, que todos ali pudessem aproveitar bem. Foi aí então que nasceu o judô, o caminho suave. Do significa isso, caminho. Então é uma coisa que as pessoas vão praticar no seu dia a dia, como se fosse um caminho. Elas vão estar sempre caminhando naquela aprendizagem, certo? Então, qual foi o intuito do Jigoro Kano ao criar o judô? Foi principalmente de fortalecer o físico, a mente e o espírito de forma integrada. Então ele pensou, como é que eu posso fazer com que os praticantes se beneficiem disso, não somente fiquem com vontade de querer bater nas pessoas, querer
gerar violência por aí, querer sair na briga com os outros. Como é que as pessoas podem se beneficiar disso para a nossa sociedade melhorar? Então ele pensou, eu vou usar o judô justamente para isso, para fazer as pessoas ficarem mais fortes fisicamente, porque o judô desenvolve bastante o físico, desenvolve a força muscular, a coordenação, equilíbrio, né? Então essa parte física, ela é um ótimo exercício físico. Mas ele pensou também, através do judô a gente pode melhorar a mente, né? A pessoa pode se tornar mais disciplinada, ela pode se tornar mais atenta às coisas, né? Mais determinada diante dos desafios. Então isso é trabalhar a mente. E o espírito está relacionado à forma espontânea, né, de praticar aquela arte marcial, de querer se superar todos os dias. Tá? Então, juntando tudo isso, a mente, o corpo e o espírito, né, integrando tudo numa prática só. E ele também pensou com o intuito de desenvolver técnicas de defesa pessoal, ou seja, por trás dos objetivos de fortalecer o corpo, a mente e o espírito, vem, por último, a intenção de também desenvolver habilidades da pessoa se defender pessoalmente, caso haja algum ataque, né? Caso a pessoa tenha alguma ameaça à sua integridade física, ela possa se defender. Tá? Então, esses foram os principais princípios criados aí no momento em que o Jigoro Kano desenhou, né, a arte marcial do judô. E agora vamos ver aí alguns princípios relacionados a essa prática. Tem o princípio da máxima eficiência com o mínimo de esforço. Então, quando se torna um praticante de judô, o objetivo é fazer com que você consiga derrubar o oponente fazendo o mínimo de esforço, tá? Aproveitando o máximo a eficiência do seu corpo. Outro princípio é o princípio da prosperidade e benefícios mútuos. Ou seja, dentro aqui de um dojo, todos praticando, todos devem crescer juntos, né? Então, ter essa mutualidade, ter essa troca de experiências, de aprendizado, de sabedoria, através do treino. E, por último, o princípio da suavidade, ou seja, o melhor uso da energia. Então, toda vez que alguém viesse para cima do praticante, ele poder utilizar a energia do oponente para poder derrubar ele, certo? Então, para isso, ele precisa relaxar, ele precisa ter um uso consciente do seu corpo para poder, então, vencer aquela energia do oponente, dando a ele o poder, então, de derrotar pessoas até muito mais fortes do que ele. Tá? Então, esses são os princípios da prática do Aikido. E agora, aliás, da prática do judô. E agora vamos ver aqui a forma de se vestir dentro do judô. Tá? Como é que o judoca, que é o praticante de judô, ele se veste para as suas práticas. Então aqui nós temos um exemplo, né, de um judoca, onde o judogi é a vestimenta oficial dessa arte marcial. Então, judogi. Gi é vestimenta, é roupa, em japonês. Então, roupa do judô significa judogi, tá bom? E aí, quais são as partes dessa vestimenta? Então, nós temos a parte de cima, que a gente poderia chamar de blusa, né? Mas não é bem uma blusa, é um casaco, e que ele se chama wagi. Nós temos a faixa, que serve para amarrar o wagi, né? Não deixar ele ficar se abrindo. Então, tem a faixa, que é o obi. E nós temos a parte dos membros inferiores, que é a calça, chamada de shitabaki. Então, esses são os componentes principais do judogi. É necessário que ele tenha um tecido reforçado, porque o movimento, né, das técnicas do judô exige muito puxão, exige muita tração. Então, para isso, precisa ser um tecido muito forte, que aguente esses movimentos. Tá? Eles também vão muito para o chão, então esse atrito com a superfície do tatame pode ir puindo a roupa. Então, por isso que precisa ser uma roupa bastante reforçada para poder aguentar
todo esse ritmo de treino, certo? Geralmente, nas cores oficiais, principalmente nos campeonatos oficiais de judô, as cores oficiais são azul e branco do judogi, tá bom? Então, sempre nas competições das Olimpíadas, por exemplo, você vai ver um judoca com o dogi na cor branca e outro com o dogi na cor azul, justamente para diferenciar os praticantes no momento da luta e os árbitros poderem identificá-los com mais praticidade. Agora vamos falar sobre as classificações, as formas de graduação dentro do judô. Então, quando o judoca ele se presta a fazer exames de faixa, lembrando que essa questão do exame de faixa foi uma maneira didática que o Jigoro Kano criou para estimular, para motivar as pessoas, principalmente no Ocidente. Aqui no Ocidente nós somos muito fissurados assim, por coisas que nos motivem. Então ele viu que para nós ocidentais fica muito melhor tentar aprender alguma coisa quando você tem escalas de aprendizado, quando você descobre que você superou um desafio, vai para o mais difícil e assim por diante. Então por isso ele criou aí as formas de graduação. Geralmente para os orientais, né, os asiáticos, não existia isso daí. Ou você era branca ou você era preta. Então, ou você era iniciante ou você era graduado. Então, você passava muito tempo até se tornar um faixa preta. E aí, isso daí, eles davam muito mais valor, na verdade, ao processo e não ao fim, né, a finalidade, que seria, no caso aí, a faixa. Tá bom? Então, veja as mudanças de pensamento do ocidental para o oriental, né? Então, agora vamos ver aí sobre a questão das classificações. Começando pelo Kyu. Então, o Kyu são as graduações para iniciantes. Quando você entra no judô, pela primeira vez, você entra como 8º Kyu. Então, o Kyu ele acontece de forma na ordem decrescente. São 8 Kyus, e aí começa desde o 8º Kyu. O faixa branca é o 8º Kyu. À medida que ele vai subindo de graduação, o Kyu vai diminuindo, sendo que o último deles é o primeiro Kyu, na faixa marrom. Antes da faixa marrom, nós vamos ter a faixa cinza, faixa azul, faixa amarela, faixa laranja, faixa verde e faixa roxa, nessa ordem que vocês estão vendo aí na tabela. Após o primeiro Kyu, depois da faixa marrom, então o judoca finalmente estará preparado para a sua primeira graduação de Dan, que já são as graduações mesmo altas, faixa preta. Então, quando ele recebe a primeira vez na faixa preta, ele está recebendo o primeiro Dan, como vocês podem observar agora na tabela. Então, o Dan são as classificações para faixa preta e acima de faixa preta. Então, nós temos aí o primeiro Dan, depois o segundo Dan, Nidan, Sandan, que é o terceiro Dan, Yondan, que é o quarto Dan, Godan, que é o quinto Dan, e assim por diante. Aí, depois do quinto Dan, começa, então, a faixa vermelha e branca, que é o sexto, sétimo e o 8º Dan, e depois disso vem lá as faixas de mestres, grandes mestres, já vai ser o 9º e o 10º Dan. Então, aí são a faixa vermelha, já é para aquelas pessoas que têm muitos anos de prática. Por exemplo, o primeiro dos Gracie, foi um desses que alcançou a 9ª e a 10ª faixa no judô, na faixa vermelha, porque ele já era muito antigo. Então, geralmente, quando você vê um judoca com faixa vermelha, na maioria das vezes são pessoas já bastante idosos, porque eles já praticaram muito tempo, praticam há muito tempo o judô, e aí alcançaram esse nível aí. E agora vamos ver o objetivo aí no judô, que é ganhar a luta valendo-se dos seguintes pontos. Esse daí se tratando de campeonato, tá bom, gente? Então, lógico que o objetivo do judô não é esse, é aquele que nós falamos no início, sobre
é você melhorar como pessoa, alcançar um aperfeiçoamento físico, mental, espiritual, mas existe esse lado esportivo do judô. O judô ele teve uma vertente, ele foi direcionado para o lado esportivo. E aí, então, ele se propõe a obter medalhas, a obter títulos, tá bom? Então, como esporte, o objetivo do judô é ganhar a luta valendo-se dos seguintes pontos. Ippon, que é um nocaute, que é um ponto completo. Depois, o Wazari, que é só meio ponto, e o Yuko, que é um terço de um ponto. Tá? Então, como que se dá essa relação aí da pontuação nas competições de judô? Vamos ver cada um deles, um por um. Então é o seguinte, o Ippon, que é o ponto completo, é a forma de nocaute do judô. Como que acontece isso? Não é um nocaute que vai fazer o adversário ficar inconsciente, não. É assim, quando você faz um movimento bastante perfeito, o adversário cai de costas no chão após esse movimento, tá? Então ele cai de costas em cheio, com as costas completas no chão. Pode acontecer também de outra forma, esse ippon, quando a técnica vem em seguida de um estrangulamento, uma chave de articulação bem aplicada que imobiliza o adversário por 20 segundos. Então, são essas duas formas de realizar um ippon. Então, quando o adversário, quando o judoca, ele realiza o ippon, ele ganha na hora, tá bom? Ele já tem ali aquela vitória na hora, não tem mais continuação, certo? Então, para isso é necessário que aconteça esses critérios que foram falados aí nessa cartela. Bom, se ele não faz um ippon, a técnica não saiu tão perfeita, então vem o Wazari. O Wazari é apenas meia pontuação do ippon. Então é um ippon sem perfeição. Ele acontece quando o oponente cai mais de lado, né, lateralmente. Ou então quando a imobilização da técnica não segura ele por muito tempo. Até 15 segundos já é considerado uma imobilização incompleta e aí então é dado somente um Wazari. Se o judoca acumula 2 Wazari, aí então ele tem um ippon e aí ele vence a luta. Tá bom? Então, por isso que é importante saber essa diferença. Se ele faz um Wazari e depois acumula mais outro, ele já tem aí a pontuação completa e aí ele vence. Agora vamos ver o Yuko, que é uma pontuação menor ainda, um terço de um ponto. É quando a técnica ela acontece sem sucesso na finalização e também quando a técnica de imobilização acontece por 10 segundos ou menos. Certo? Então é um movimento que realmente não deu certo, que ele foi até bem elaborado, foi pensado, foi iniciado de uma forma correta, mas houve alguma coisa que não fez uma aplicação muito bem feita. E aí então ele recebe somente um Yuko, que é um terço do ponto. E aí se ele acumular 3 Yuko, aí então ele tem a vitória completa também, certo? E agora vamos ver algumas questões relacionadas à etiqueta dentro do dojo de judô, tá bom? Principalmente com relação às saudações. Então vejam aí. Tem a questão do tachi-rei ou hitsu-rei, quando em pé. O tachi-rei, que significa esse cumprimento em pé, é uma forma de você ser cordial com os seus colegas, seus parceiros de treino, com o seu sensei, né, que é o professor, com o oponente durante as competições. Então, nada mais é do que um cumprimento, uma reverência, onde você chega na frente da pessoa, né, e aí você flexiona o seu corpo para frente. Isso daí é uma forma de cumprimento muito comum lá no Japão. Eles não cumprimentam apertando as mãos, né, dessa forma assim. Isso é algo muito mais íntimo. Então você tem uma reverência, de acordo com a cultura deles, fazendo dessa forma. O Tachi-rei, que é em pé, e tem o Hitsu-rei, que é sentado em seiza, né, ou seja, sentado sobre os joelhos. E aí você faz também uma reverência flexionando o tronco para frente.
Tá? Então, essas são as saudações que acontecem quando você entra no tatame, quando você sai do tatame, quando você vai se dirigir ao sensei e assim por diante. Agora vamos falar sobre as técnicas do judô. Então, sua técnica utiliza basicamente a força e o equilíbrio do oponente contra ele. Então, como vocês observam aí na imagem, vejam que o judoca de azul, ele está utilizando ali os pés, né, a perna, para derrubar o oponente, mas também está utilizando o braço. Tá? Mas, juntamente com isso, existe um balanço do corpo inteiro, que faz com que o outro não consiga resistir ao movimento e acabe caindo, vindo ao chão. Então, isso é saber utilizar o seu corpo de uma forma eficiente para desequilibrar o oponente. Observem só comigo aqui esses movimentos com mais detalhe nessa imagem que eu vou mostrar para vocês. Então, nós temos aí uma técnica onde acontece o desequilíbrio, tá? E aí, em seguida vem a preparação, depois a aplicação e, por último, a finalização do movimento. Certo? Então, ele começa, o momento do desequilíbrio é quando ele está puxando, fazendo uma certa tração na vestimenta do oponente, de forma que ele perca um pouco o seu equilíbrio. Saindo então da sua zona de conforto, tem a preparação, onde no caso quem está de azul, né, o judoca de azul, ele começa então a se movimentar e aí posiciona o pé ali próximo do pé do adversário. E tem a aplicação, e é finalmente fazendo a rasteira, né, que vai levar o oponente ao chão. Então, finalmente, a finalização. Tudo bem, pessoal. Então, aí nós temos a técnica do judô, né, que utiliza basicamente a força e o equilíbrio do oponente contra ele. E vamos ver aí algumas técnicas que são utilizadas também no treinamento de judô, começando com o aquecimento. Então, olha lá, nós temos no aquecimento vários exercícios que vão relacionar com a movimentação dele no tatame. Além disso, existe também o treinamento de ukemi, que são as quedas, os rolamentos, né, como a gente vai ver agora, olha só. Então, dentro do ukemi tem rolamento para frente, rolamento para trás, para o lado. Uma forma de ukemi é essa, olha, onde você cai de costas ao chão, tentando ser o mais relaxado e redondo possível. Olha lá, um ukemi para frente, onde você também tenta relaxar bastante e descobrir formas que o seu corpo caia sem ter pontos de impacto muito forte no corpo. Tá? Então, é uma forma de ukemi aí do judô. Vamos ver outra ukemi, é o shirokemi. Então, o shirokemi é uma queda para trás, né? Uma queda de costas no judô. Como a gente vai observar aqui, essa queda caindo para trás, né? Fazendo um levantamento completo. Isso daí é o shirokemi. Então, faz parte também do treinamento de judô, certo? E aí nós vamos ver outro tipo de ukemi, olha aí, que é o yokokemi. Tá? Então, o yokokemi é uma forma de queda lateral, tá? E quando principalmente você é derrubado com uma projeção e você precisa saber cair dessa maneira, usando toda a extensão do seu tronco para amortecer a queda, olha lá. Então, essa é uma forma de ukemi, de rolamento dentro do judô, o yokokemi. Muito bem. Então é isso, pessoal. Essas são as formas, né, de rolamento que existem. E nós temos aqui o Zenpo Kaiten Ukemi. Vamos ver qual é esse tipo de ukemi? Então, Zenpo Kaiten Ukemi vai ser um giro completo. Então, ele se abaixa, se prepara, posiciona ali a mão e aí vai fazer um rolamento por cima do outro ombro de uma forma bem suave, né, bem redonda, para poder diminuir o impacto sobre o corpo, tá bom? Então, esse é o Zenpo Kaiten Ukemi. Olha lá mais uma vez, demonstrando aí como faz a queda. Agora de uma forma bem mais direta, né?
Então, esses foram os fundamentos aí do judô, pessoal. E agora vamos para a nossa DLI. Questão 1. Que significa a palavra judô? Questão 2. Qual o nome do seu fundador e o ano em que foi criado? Questão 3. Desenhe a vestimenta completa usada pelos atletas do judô e coloque o nome de cada parte. Daqui a pouco a gente retorna. Tudo bem, pessoal? Agora vamos responder aí a DLI da aula de hoje. Então, a questão número 1. O que significa a palavra judô? Então, a resposta é o seguinte. Vejamos aí. O significado da palavra judô quer dizer caminho suave. Então, traduzido do japonês, a união das duas sílabas da palavra judô significa o caminho suave. Os propósitos dessa luta consistem no condicionamento físico, equilíbrio da mente e do espírito, além do desenvolvimento das técnicas de defesa pessoal. Aí a questão 2. Vamos relembrar aí qual é a questão 2? Qual o nome do seu fundador e o ano em que foi criado? Então a resposta para a questão 2 é o seguinte. O judô é uma arte marcial esportiva que foi criado no Japão em 1882 pelo professor Jigoro Kano. A prática do judô foi criada em 1882 no Japão pelo mestre Jigoro Kano. No mesmo ano, ele criou o Instituto Kodokan, que ensinava as técnicas e a filosofia associada ao esporte. Nas palavras de seu criador, arte em que se usa ao máximo a força física e espiritual. Questão 3. Desenhe a vestimenta completa usada pelos atletas do judô e coloque o nome de cada parte. Então, como não tem como a gente ver o desenho que vocês fizeram, o importante é saber o seguinte. O nome do traje típico do judô se chama judogi. O judogi é composto por 4 partes. A faixa, denominada obi, acompanhado do uwagi, que é o casaco, e a calça, que para os termos do judô chama-se shitabaki. O primeiro competidor convocado usa um kimono branco e o segundo um azul. Ao iniciar e finalizar a luta, o judogi não pode estar desarrumado. A faixa simboliza o ciclo de aprendizagem do atleta e vai escurecendo com os anos de dedicação e de prática, até chegar à faixa preta, a qual representa a maioridade técnica do praticante. Nos Jogos Olímpicos, há apenas judocas de faixa preta. Tudo bem, pessoal? Então essa foi a nossa aula de hoje. Tenham todos bons estudos.